Olá, pessoal. Boa tarde. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos nessa Sexta-feira da Paixão. É verdade, hoje tem aula também. Temos aula. Então, você pode assistir no horário alternativo, você pode assistir agora ao vivo com a gente, que seria muito bom, né? Porque assim você deixa suas perguntas, façam suas perguntas, pode ser inclusive sobre a Sexta-feira da Paixão. Façam perguntas sobre o estudo de hoje, a continuidade do livro dos Espíritos. E também falaremos de um assunto que foi comentado pela Rose, né? Pela Rose Amorim. Sim, foi uma pergunta que ela fez. Né? Ela deu uma sugestão de assunto, né? Vai falar sobre remorso e arrependimento. E a gente vai falar também sobre tudo isso. Ou seja, o programa está bem recheado de informações, mas sem a participação de vocês fica difícil. Então, por favor, participem. Deem a sua opinião, discordem, mas digam que vocês gostaram, não gostaram. É importante que vocês estejam aí interagindo conosco, tá bom? Então, eu quero, antes de mais nada, deixa eu dar uma olhadinha como é que o pessoal está chegando aí. Quando o pessoal começa a chegar devagar, que tem que acordar ainda. Olha, Ana Paula Alonso, boa tarde. Rosa Rodrigues, Rosa. Como é que estão as coisas, Rosa? Tudo bem? Qualquer coisa, manda aí uma mensagem pelo WhatsApp. Tatiana Marques acabou de entrar, Sandra Machado, Regina Lago, Marisa Fendipé. O pessoal está dormindo ainda, eu sei que hoje é feriado, mas a gente tem que acordar, né? Então vamos lá, vamos participar, gente, vamos fazer pergunta. Acorda, menina. A gente viu, a semana passada foi muito gostoso, foi muito bom, né? Foi um assunto que prende, que tira dúvida, e hoje também o assunto vai ser muito bom também, né? Então, vamos lá. Quem mais está entrando aí? Vamos lá. Está entrando a Tatiana, Ana Paula. O pessoal, aos pouquinhos, vai entrando. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, José. Boa tarde, nossa voz do além, Rob Lopes, que é da nossa técnica, que fica ali quietinho, mas ela é tão importante para nós. E boa tarde de vocês que estão nos assistindo. Como o Zé falou, vamos participar, fazer um NED forte para todos nós, né? Sejam muito bem-vindos e obrigado por participar. Pessoal, veja aí, depois vocês mandem para mim para ver se a imagem está boa, o som está bom, está chegando, está tudo certinho, tá bom? Vamos lá. Eu queria... Hoje a gente vai dar sequência no livro, o assunto de hoje do Livro dos Espíritos, você pode dar um pitaco. Hoje, antes, porém, a gente quer hoje fazer uma homenagem aqui, né? Fazer uma homenagem do falecimento do seu Sérgio Campos, que era um dos fundadores do Sintonia Fraterna, né? Do Grupo Espírita Sintonia Fraterna. E o Sr. Sebastião, que também é um dos fundadores, mandou uma mensagem para nós, e nós aproveitamos essa mensagem e fizemos um vídeo em homenagem ao Sérgio Campos, e também ao grupo da Sintonia Fraterna, os músicos, né? Eles já estiveram aqui no nosso estúdio. Mário, um grande abraço para o Mário, o pessoal do coral lá. A gente sabe quanto eles são unidos, né? Eles têm uma união muito grande. A família Campos também, né? Que leva à frente esse trabalho tão bonito. Então, um grande abraço para todos. E, com certeza, unidos também em pensamento, em prece pelo nosso irmão. Inclusive, no coral tem uma amicíssima, que há algum tempo a gente não vê, que é a Sandra. O meu abraço, ela está nos ouvindo. Um grande abraço, um grande beijo e aquele abraço apertado. Vamos ao vídeo, Zé? Vamos lá. É um vídeo de homenagem. Esse vídeo tem o quê? Uns 3 minutos? Rapidinho. Só para... Em homenagem ao pessoal do Sintonia Fraterna, em homenagem àquele senhor. Qual o nome dele? Sérgio, né? Sérgio Campos. Sérgio Campos. Tá bom. Deixa eu colocar no ponto aqui. Vamos lá. Gostaria de deixar registrado o desencarne de um grande amigo, o senhor Sérgio Campos. Foi ele quem dirigiu as gravações do CD Desperta, cuja música Quanta Luz faz parte. Inclusive o acompanhamento do violão é dele. Ele, junto comigo e mais outros companheiros, que fundamos, Grupo Espírita Sintonia Fraterna, no qual ele foi presidente por muito tempo. Obrigado, meu amigo. Você deixou muita saudade a todos os amigos e seus familiares. Que Deus o tenha. Desce aos olhos de Jesus.
luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz! Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Isso aí, um grande abraço para o pessoal do Sintonia Fraterna, né, Nilton? Muita paz para o pessoal, muito trabalho, que vocês têm bastante trabalho, que é o mais importante, né? E a família, Sérgio, Família nossos Campos. sentimentos, né? Família Campos. A família Campos. Deus abençoe a todos vocês aí. Bom, agora sim, Nilton. Bom, vamos falar sobre o capítulo 7, Retorno à Vida Corpórea. O item 3, que é a faculdade morais e intelectuais. Perguntas 361 a 366. O retorno à vida corporal, é isso? Retorno à vida corporal. E as faculdades morais, né? Que interferem nesse retorno. Antes de eu colocar o vídeo, chegou mais gente aí, ó. Delmira Ciccone Moutinho, boa tarde, a Delmira. Eliane Rodrigues, a nossa contratada, boa tarde. E a Marisa Feito Pérez está falando assim, eu conheci o seu Sérgio, pessoa muito boa, atenciosa, que Deus o abençoe. Que assim seja. Tá bom? Obrigado aí, vamos lá. Vamos estudar, gente? Vamos. Prestem muita atenção, muito gostoso você assistir pelo vídeo, tá bom? Prestem bastante atenção aí e vamos conversar sobre esse assunto agora. Faculdades morais e intelectuais. Perguntas 361 a 366. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. E o homem vicioso, a de um espírito mau? Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Por que é que alguns homens, muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Que pensar da opinião
segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes, o homem se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, sobre esse assunto, numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo tipo de ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Resultaria de semelhante sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Muito bem. Antigamente acreditava-se que um ser encarnado ele poderia, digamos assim, trazer consigo vários espíritos. Ou seja, de que maneira? Eu estou aqui, aí vem um espírito de uma pessoa entre mim, vem outra pessoa entre mim, ou seja, várias entidades, né, assim, pessoais, várias memórias, várias espíritos mesmo, que ele penetrava na gente, né? Como uma reencarnava, uma pessoa já reencarnada. E hoje nós sabemos que não é bem assim. O que acontece é que nós trazemos, sim, verdade. Nós trazemos conosco várias vidas onde tivemos várias situações que estão registradas em nossas memórias. Então, de uma forma parecida, nós trazemos conosco muitos Antônios, muitas Marias, muitos Pedros, que foram as nossas várias reencarnações. Mas nós somos o único espírito que vivenciou todas essas encarnações e hoje nós somos um agregado dessas reencarnações. Ou seja, nós trazemos conosco inúmeras informações. Podemos ter sido um grande pianista que hoje a gente não sabe, mal sabe tocar numa tecla. E sabemos que nessa encarnação precisamos de alguma maneira resgatar e aparar arestas de nossas emoções, de nossos sentimentos e nosso comportamento. E não há necessidade de trazermos para nós aquela informação que um dia já vivenciamos. Uma pessoa, digamos assim, um ajudante de pedreiro, um dia pode ter sido um grande médico, um grande filósofo. É evidente que existem os repentes nele de momento em que ele traz as suas lembranças. Mas elas são apagadas como uma verdadeira biblioteca. A nossa existência é uma biblioteca. Imagine que cada livro dessa imensa biblioteca seja uma existência. Lá está todas as informações dessa existência e fica armazenado. Na medida em que eu necessito, na atual, de alguma informação, eu vou lá, poxa, deixa eu ver, eu preciso saber sobre medicina. Então eu vou lá, pego o momento em que eu fui médico, trago para agora
e executo essa situação, mas eles ficam lá guardados. Porque imagine se nós tivesse esse amontoado de informação nos dias de hoje. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas perturbadas, né, de uma forma muito forte na sua vida, que ora fica perdida com dupla, tripla, 4 personalidades, tendo atitudes, e a gente fala assim, ele está com obsessor. Muitas vezes não é obsessor, é um descontrole digamos assim, comportamental, emocional, que nesse descontrole a gente acaba fazendo com que todas essas reminiscências cheguem até nós, como se for, imagina um ralo, né, onde você tem um monte de informações, e essas informações começam a vazar por esse ralo. Isso é a nossa consciência muitas vezes. Por que isso acontece? Como eu costumo dizer, só quem vivencia sabe o porquê. A gente faz conjecturas, a gente acha, né, tem o nosso achômetro, e a gente mede as pessoas com a nossa própria régua. É assim que funciona. Sempre avaliamos o outro com a nossa própria régua. Então, em cima disso, trazemos um monte de informações, um monte de achismo, mas só aquela pessoa é que sabe por que está passando. Por isso é importante, sempre no atendimento fraterno, ouvir muito mais do que falar. Porque ouvindo, você traz para a pessoa, não é para a gente pouco importa o que ela está falando, né? Mas ela, ao falar, automaticamente ela traz à tona todas aquelas informações que estão, de alguma maneira, soterradas por escombros emocionais. E à medida que você faz com que ela tire esse escombro para buscar a informação, de alguma maneira ela vem, apesar de ela estar falando conosco, ela começa a refletir. E normalmente, quando isso ocorre, passado um tempo, ela começa a tomar posse da sua própria vida. Então, temos que entender que somos um único espírito. E todas as informações que nós trazemos todas à tona é referente às nossas reminiscências. E aqueles espíritos que nos acompanham, sejam eles de boa índole ou estejam em estado ignorante, na realidade, eles estão afinizados, né? Eles estão conectados conosco. Nós atraímos aqueles, todos nós estamos cansados de falar isso, mas é sempre bom relembrar que nós vivemos num ambiente que nós escolhemos. E as nossas amizades, nós que a atraímos. Isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. Não adianta falar assim, eu tenho um obsessor que me persegue há décadas e tal, eu não sei que eu consigo, como me afastar dele? Muitas vezes a gente vai na casa espírita, pede para que ele para que ele se afaste, e assim por diante. Muitas vezes ele se afasta. Pelo amor divino, ele é tratado. Ele precisa se libertar disso. E ele muitas vezes é levado a instituições de auxílio e recuperação e se melhora. Porém, como nós não nos melhoramos, nós atraímos outros afins. Acabamos sendo uma antena para esses outros afins. Só há uma maneira de melhorar, mudando o comportamento. Então, de uma forma assim, mais esdrúxula, uma forma mais não tão correta, nós atraímos várias vidas, né, vários espíritos à nossa convivência, justamente porque nós é que tomamos atitude que de alguma maneira os atrai. E não ele nos atrai. Todos nós sabemos que vibracionalmente, onde há luz não há trevas. Isso é uma forma figurativa de entender. Se existe escuridão, a luz chega, a escuridão acaba. Se a luz não está, a escuridão volta. Então, nós é que fazemos nossas vidas um momento de luz ou de escuridão. E atraímos aqueles que são afins. Uma pergunta aí, Zé? Vamos ver lá com os nossos amigos. Por enquanto, não. A pergunta para eles não, mas eu tenho uma pergunta para você. É uma pergunta que a gente se faz muito. Tenho certeza que quem está assistindo deve também ter dúvidas sobre isso. A gente vive das nossas escolhas. A gente sabe, por exemplo, que nós nos frustramos
porque colocamos alguma coisa na nossa mente e que nós devemos desenvolver. Quando nós cismamos com alguma coisa que deve ser feita e não conseguimos, nós acabamos nos frustrando. Não é? A gente não consegue. Como é que eu sei que faz parte da minha programação aquilo e o que não faz parte, de repente, eu fiz uma escolha lá diferente, eu deixei me permitir para alguma outra coisa, pode ser, às vezes, me envolver com pessoas que não teriam nada a ver comigo. Isso acontece. Como é que eu sei que aquilo que está acontecendo na minha vida é programado, eu me programei para aquilo, e o que não é programado? Como é que você pode me responder isso? A programação na vida, tudo na vida tem um porquê, a gente sabe disso. A minha visão particular é que não existe assim algo que não foi programado. Não tem um acaso, porque se você fala assim, não foi programado, então foi por acaso. E a própria espiritualidade é unânime de que o acaso não existe. Que tudo que nos acontece é como uma forma de aprendizado. E se aquilo chega na nossa vida, é porque de alguma maneira nós temos que ter um aprendizado sobre aquilo. Então vamos lá. Baseado no que você está falando, eu vou pegar um artista, um cantor, que casou 7 vezes, que foi o Fábio Júnior. Estava programado as 7... Os 7 casamentos... Não. É ótimo. A pergunta, eu gosto disso, eu gosto do desafio. Se eu não souber, eu falar, não sei. Tudo que eu coloco, inclusive, é uma visão, é uma reflexão para todos nós, né? Inclusive nós aqui e vocês que estão aí. Na realidade, se vocês não concordam, se vocês têm alguma opinião, porque, aqui no início, o que eu digo sempre, o NED é nosso, não existe um professor, todos nós estamos juntos aprendendo, né? Um com os outros. Então, é uma visão particular minha, né? Dentro das informações que eu busco, né? Mas é mais ou menos assim. Provavelmente na programação dele existia um relacionamento, né, em que ele deveria ter continuado. Sim. Essas pessoas na qual ele depois foi casado com outra, não caíram assim de paraquedas. São espíritos afins, porque eu costumo dizer assim, na minha visão, quando você se casa, vamos falar a maioria, tá? Assim, não é... Você se casa para construir uma família e resgatar o laço familiar, fortalecer o laço familiar com espíritos. Isso é a minha responsabilidade. Mas, em determinado momento, eu não tenho paciência de fazer aquilo que eu não quero mais. E nada é definitivo no universo. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Aí eu costumo dizer que a espiritualidade tem um plano B. No meu processo reencarnatório, eu tenho o plano B. Olha, se tu não conseguir aguentar, se a tua mulher não conseguir te aguentar, te mandar para correr, cara, tem um plano B. Você vai resgatar o carnê da Maria. Eu estava com a Delmira, a Camila, mas aí é o seguinte, eu tenho um carnê para quitar ainda. A nossa vida é cheia de resgates, né? Desse carnê, quem é que estaria reencarnado? Reencarnada a Maria. Você tem um compromisso com ela. Então, eu iria com a Maria. Aí eu chego um momento, o problema não é a Maria, o problema sou eu, e assim por diante. Eu acredito que todas essas inúmeras esposas que ele teve, de alguma maneira contribuiu para ele e com certeza contribuiu para ela. Sempre. Tudo é um aprendizado. E houve um resgate, nem que seja 10%, 5%, de uma afetividade necessária. Porque assim, nós hoje somos uma família, reforçando sempre que a gente fala, eu e meu parceiro Beni Coquito, nós somos uma família espiritual. A consanguínea é consequência, né? Então, nessa família espiritual, eu tenho conflitos com muitos dos meus familiares. Existem aqueles que eu amo verdadeiramente, ele me ama, então os laços de conflitos já se eliminaram. Agora, eu ainda tenho bilhões de espíritos na qual eu ainda preciso resgatar, se não os conflitos, mas eu me afinizar. Porque... Ou seja, todas as pessoas que passaram com ele, que tiveram uma relação com ele, essas pessoas que ele casou por 7 vezes, já tiveram uma relação, já tiveram um contato. O próprio Chico fala isso aí, naquelas mensagens curtas ali, e certa vez ele falou que as pessoas que passam em nossas vidas não passam por acaso.
O Emmanuel, acho que através do Chico. Agora, a ideia é que ele acertasse a primeira. Sim, o meu projeto reencarnatório, a gente vem com o projeto reencarnatório. Só que no universo, né? A gente fala espiritualidade, não é muito espiritualidade, é o universo. Ou seja, o meu micro-universo, dentro do macro, eu tenho um projeto que é para me levar à evolução, né? Do átomo ao arcanjo. Eu tenho um projeto. Dentro desse meu projeto, a espiritualidade está intercedendo. Ela já sabe quais as minhas tendências. Olha, a tendência do Fábio Júnior, cara, é casar com 20 mulheres. Porque ele é uma pessoa... Perdão, Fábio Júnior, eu ia falar. 20 mulheres, não. É assim, eu também... 7, 8, tudo bem. Nem devia falar o nome. Ele não está na Arábia, que tem lá 20 mulheres. Então, até mesmo esse pessoal da Arábia, veja bem, aqui no Brasil, no nosso continente, monogamia, né? Monogâmico. Entendeu? Isso mesmo. Agora, o árabe é normal. O cara tem, e se você vê o conceito deles, olha, não está muito errado, não, tá? Vamos tirar a parte machista. Tá. Porque sabe qual é a ideologia deles? É assim, que ele vai cuidar das pessoas. Eu tive lendo uma vez sobre isso, não me aprofundei, mas o que ele faz é amparar. Entende? Ele dá para... tem uma que é a líder, né? E ele dá para todas igualmente. Entendeu? Não é tipo assim... Mas se as mulheres quiserem ficar independentes, tem isso. Então, não, é assim, não. Eu não estou dizendo que está certo. Estou falando da cultura deles. Eu digo, eles não maltratam, né? Aliás, tratam até melhor do que muita gente aqui no Brasil. E as próprias mulheres concordam com isso. Pelo menos, não sei se impressionadas ou não, mas ou seja, porque tudo na vida é assim, né, gente? A gente cria uma cultura e aquela cultura se torna normal. Né? Então, as mulheres, elas aceitavam isso. Né? Hoje em dia, acho que talvez até não, né? Que nós somos uma outra... Não sei nem como é que está lá. As mulheres, lá está mudando. Nós tivemos aqui uma live com o nosso amigo Sidney Amaral, que está lá, fizemos lá dos Estados Unidos, mas ele viajou por muito tempo, ele morou lá em Dubai durante muitos anos. E esse conceito elas já estão com mais liberdade, já não estão sendo obrigadas a usar. Ainda tem muita gente, a tradição é muito forte lá, mas isso já está mudando. Então, a independência da mulher está sendo muito maior. Mas a gente estava falando dos casamentos. Quer dizer, então, que o Fábio deveria ter acertado no primeiro casamento. É assim, eu não sei o projeto reencarnatório dele. Eu falo, a gente mede às vezes não, sempre. A gente mede as pessoas com a nossa própria régua. Ou seja, é verdade. Como é que eu vou medir o outro se eu não conheço, né? Eu meço a minha. Então, para minha visão particular, ele teria um primeiro relacionamento que ele deveria ficar aquela pessoa. Mas por um motivo particular dele ou dela, eu sei, não deu certo. Aí foi para a segunda. Quando uma pessoa, veja bem, eu vou falar agora terapeuticamente falando, né, psicologicamente falando. Quando uma pessoa tem vários relacionamentos, dentro da psicanálise e da terapia, tem dois motivos. Existe um vazio existencial muito grande na pessoa, por um motivo qual lá que seja, né? Segundo Jung, Freud, é um problema materno, né? É quando ele se sentiu rejeitado por uma mulher, que normalmente é o primeiro amor da sua vida, sempre é a mãe. Então, nesse momento, uma mulher pode ter sido a mãe ou uma outra, tá? Houve uma lesão emocional em que ele se sentiu, de alguma maneira, rejeitado. Aí aquilo gerou uma lesão, e cada vez que ele tem um relacionamento, estou dizendo o caso dele, estou dando uma explicação de uma situação, tem um relacionamento em que ele está feliz, ele se sabota, com medo de sofrer o que ele sofreu. Isso acontece muito com a gente. E a gente, isso é inconsciente, tá, gente? Isso não é consciente. O inconsciente é o nosso maior adversário ou maior amigo, né? Mas normalmente ele é adversário. Então ele não sabota, olha, tá, tu não vai se acostumar. Aquela velha história que a gente escutava nossos avós, né? Quem muito ri hoje, chora amanhã. Né? Então isso fica gravado no inconsciente. Ele fala, olha, tá muito bom para ser verdade. E o cara começa a ter atitudes agressivas com medo de que aquilo não dê certo e acaba se sabotando ou auto-sabotando. Aí o que acontece? O relacionamento não dá certo, porque ninguém aguenta pessoas que... Né? O relacionamento... é parceria, né? Se eu sou um cara que, pô, tô enchendo... Dá licença, tá muito bonitinho, é famoso, a tua voz é linda, mas não dá para aguentar. Aí, vai fora. E assim vai por diante. Isso é um dos casos. O outro inconscientemente, uma vingança daquela pessoa na qual
de alguma maneira, o feriu. Então ela fala assim, ela pega ele entra no relacionamento com carinho, com amor, mas quando ele sente que tudo está bem, ele vai lá e fala assim, vou dar um chute nele antes que ela dê em mim. É uma espécie de uma vingança de o que fizeram com ele. Então, são vários processos psicológicos que é que eu falei, dentro dessa visão particular minha, dentro da minha régua, né, que eu costumo dizer, quando a gente vai, de alguma maneira, atender, né, um assistido, né, o que a gente para e vai buscar, faz o que eu costumo chamar de arqueologia emocional, a gente vai na pessoa, traz as peças para que ela identifique a situação. Jamais devemos determinar o que é o que não é. Isso é uma visão particular minha. Eu, normalmente, quando eu converso com pessoas, eu faço sempre isso. Eu faço uma arqueologia, eu trago para que ela me diga realmente o que aquilo representa para ela, não para mim. Muito bem. A Alcina ela acabou demorando um pouquinho para entrar no estudo. Ela queria saber, cadê o seu Sebastião? Seu Sebastião, olha, inclusive nós aqui, eu e o Zé e toda a família do Ceará, e com certeza os nedianos, o nosso Sebastião não pôde vir hoje, porque ele está com a filha com suspeita de Covid e está dando assistência para ela. Então, todos nós aqui estamos, a própria Alcina também, que faz parte do grupo de orações, com certeza, depois a gente colocaremos, né, Zé? Isso aí. De orações, para que não seja Covid, né, que seja uma coisa simples, e se caso for, que ela consiga se recuperar e consiga transpassar essa... Ele estava muito... Eu falei com ele pelo WhatsApp, ele estava meio nervoso, ele falou, eu estou sem condições de falar, eu tenho que dar apoio para ela. A Geni Marucci, boa tarde a todos, que Jesus os abençoe grandemente. Eliane Rodrigues fez um comentário aqui, ó. No meu entender, não estava na programação dele, porque sempre temos nosso livre-arbítrio e a escolha é sempre nossa. Sim, claro. Eu concordo com você. Você está certo. Não estava na programação dele, ou seja, a programação seria realmente, talvez, não sei, é que eu falo, eu particularmente, tento não avaliar essas situações. Eu particularmente, eu não avalio, eu comento dentro da minha visão, que eu falo, da minha régua, né? Agora, pode não estar na programação dele de ter tantas, né, companheiras, mas com certeza todas as companheiras, isso é uma visão particular minha, tá, gente? Todas as companheiras têm uma ligação, ou porquê disso. E o mais importante é você não deixar uma relação ruim, né? Seja qual for. Ele saiu de muitos casamentos e ele se dá muito bem com todos. Continua com a amizade. Continua com a amizade. Isso é que é importante. Porque nesse período que ficou junto, um acabou contribuindo para o outro, né, Zé? Houve uma contribuição. Então... Temos mais um comentário. A Alcina está falando assim, às vezes as pessoas passam pela primeira vez em nossa vida, mas com certeza deixaram marcas e nós nelas. Verdade, Alcina. Perfeito. A Valesca Gomes, boa tarde. Aline Renata, quando uma pessoa não entende a doença que você se encontra, o que fazer? A pessoa não entende. Não entende. A pessoa está doente, vocês tentam explicar, a pessoa não entende porque não lhe vê como doente. Olha, é a Aline, né? Aline. Olha, Aline, o importante é você cuidar de você, ou a pessoa, né? A pessoa que está enferma, cuidar dela. Porque nós não temos como interferir dentro dos conceitos do outro. O que nós temos que fazer? Nada. A minha visão, mais uma vez, a visão particular minha. Porque não adianta impor algo para alguém, primeiro, se já é imposição, é porque já existe uma rejeição. Se a pessoa não aceita nada que você disser, nada que você falar, ela pode até se calar. Ela pode até, muitas vezes, a pessoa se cala, faz o que você quer por um determinado tempo. Depois ela para de fazer, porque tudo aquilo que a gente não faz, ou que a gente faz sem a nossa própria vontade, né? Com o nosso aceite, com a nossa parceria, dificilmente tende a se manter, ele rui. Então, na minha visão particular, quem está enfermo não deve se sentir rejeitado, que é difícil. Não se sinta rejeitado. Compreenda o outro.
E não tem como perceber esse momento tão importante que ele poderia estar contribuindo e crescendo com isso, né? Então, você não deve, quem está enfermo, não deve se sentir rejeitado, porque não é um rejeitado. Porque o que acontece? Muitas vezes se concentra numa pessoa e não enxerga o mundo à nossa volta. É verdade. Talvez dezenas de pessoas, parentes ou não parentes, ou amigos, ou até desconhecidos, estão torcendo e trabalhando por você. Porém, a gente se concentra num foco único e acaba não se sentindo abandonado, e quando nós nunca estamos. Já que a gente não pode ver a espiritualidade ajudando, né? A gente, infelizmente, nesses casos, a gente não tem essa possibilidade, mas que a gente tire o foco daquele que nos incomoda e pare e olhe o mundo à nossa volta. Um olhar panorâmico. Aqueles que têm o pai, a mãe, amigos, colegas que ligam, como você está? Tudo bem? Grupos de oração, olha, põe minha amiga na oração e tal. Então a gente começa a perceber que esse universo à nossa volta é muito, muito maior do que aquela pessoa que não nos compreende. Mas eu acredito que a única pessoa que tem que entender a sua doença é você mesmo. Sim. Você deve compreender, porque quando nós compreendemos o que está acontecendo com a gente se liberta de sofrimentos, ou ameniza ele, pelo menos. Pense um pouquinho nisso. Então, não se preocupe se as pessoas não entendem. Até porque é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito íntima, né? Às vezes, a gente nunca vai sentir a dor do outro. E a gente está sempre procurando isso. Aline, você sabe disso. A gente está sempre procurando. A gente quer que alguém sinta a nossa dor. A gente quer sempre compartilhar. Né? A gente sempre quer compartilhar isso. Então, calma que... Você tem que entender. E é que nem ele falou, existem, né? Um universo muito maior do que uma única pessoa que talvez não entenda. Ou não entende não por maldade. Não entende, às vezes, por uma ignorância mesmo. Exatamente. Normalmente por ignorância. E como ele falou, ignorância. E como ele falou, foi muito bem colocado, as nossas enfermidades são provocadas por comportamentos. Exatamente. O comportamento. Então a gente tem que avaliar qual é o comportamento tóxico, né? Que não é nos culpar. Não é isso. Verificar qual é o nosso comportamento, muitas vezes inconsciente, que nós estamos tendo um tóxico, que acaba... É como, sem apologia, mas é como uma pessoa que bebe ou que fuma e não percebe que isso pode gerar uma deficiência no organismo. Né? Então, e os pensamentos e os sentimentos, eles são muito mais tóxicos ao nosso organismo. Então, às vezes, são coisas bobas, tolas, que a gente está fazendo e não percebe que está gerando, né? É isso mesmo. Mas fica tranquila, você entendendo a sua doença, você compreendendo o que está acontecendo com você, você tem esse universo todo, além da espiritualidade, além dos espíritos também que nos ajudam. A Beatriz Paixão, boa tarde, gratidão, Viçosa, Minas Gerais. Grande abraço. Grande Minas. Grande abraço, pessoal de Minas Gerais. Qualquer dia você vem aqui quando acabar a pandemia. Vamos te convidar aqui para você passar um dia conosco do NED. Você traz uns queijinhos, né? Uns doces de leite. Só pensa em comida esse homem. Por isso que eu tô gordinha. Rose Amorim. Boa tarde. A Rose Amorim não foi ela que... Foi a Rose Amorim? Foi a Rose Amorim. Que deu a sugestão sobre a questão do remorso e do arrependimento. Do arrependimento. Já vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não esquecemos não, tá? Isso aí. Alcina Medeiros falou que os nossos amigos espirituais envolvam a filha do seu Sebastião, com certeza. Valesca, seja bem-vindo. Aline Renata, muito obrigado. Mandou um beijo pra gente. Vamos falar um pouquinho do assunto lá? Vamos falar. Apesar de que esse assunto do retorno aqui à Terra é muito complicado. A gente não poderia se estender e falar, por exemplo, como a gente resolver. Quando você tem algo que você sabe que é importante, né? Então, vou dar um exemplo meu. Eu morei fora do país aqui por algum tempo, mas eu não conseguia, apesar das portas se abrirem lá onde eu estava, eu não conseguia me desvencilhar dessa casa, do Seara de José. Minha cabeça sempre voltava para cá. Não por uma questão de obsessão nem nada, mas um sentimento... Sim. Então, do compromisso, né? Exato. Então, eu tenho noção desse... Todas as pessoas têm noção desse compromisso? Sim. Sabe por que uma pessoa entra num processo depressivo? Porque existe uma coisa chamada sentimentos contrapostos. O que é o sentimento contraposto? É um sentimento que eu tenho
de que eu tenho que cumprir algo, que eu tenho que fazer algo, não é para o benefício do meu pai, da minha mãe, do meu tio, de uma entidade, de uma instituição, não. É um compromisso comigo. Porque a nossa primeira missão, eu sempre digo isso, a nossa primeira e única missão é conosco. Por que eu reencarnei? Por que eu fiquei na espiritualidade, às vezes desenvolvendo o meu projeto reencarnatório? Eu desenvolvendo o meu projeto reencarnatório, não é a espiritualidade que desenvolve, sou eu, evidente, com o amparo da espiritualidade, me orientando que nem professores. Assim não vai dar certo, assim vai dar. Olha, por que você não faz isso? Mas eu quero fazer isso. Não, mas é melhor você não fazer, porque não é muito para você. Mas se eu cismar, não, mas eu quero. Tá bom, se você quer, é o livre-arbítrio, tá bom? Você quer, olha, vai ser uma barra, você não tem suporte emocional para passar por isso. Mas o meu sentimento de remorso, que a gente vai falar sobre isso, me força a eu resgatar isso de qualquer maneira. Eu estou desesperado para resgatar isso. Então eles me amparam, me orientam e colocam, as pessoas sugerem, porque a espiritualidade maior e também a espiritualidade que vive no universo contrário, ela também sugere. Ela sugere para a gente, ela não nos faz fazer as coisas, ela nos sugere. Então, nos sugere tal situação. E eu reencarno, aí você passa 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos construindo o seu projeto reencarnatório. Veja como é importante a nossa reencarnação, hein? Você constrói o projeto reencarnatório. Maravilha, consegui meu pai, consegui minha mãe, que eu tenho um conflito imenso com ela, é um dos principais motivos de eu estar nessa situação de remorso. Eu tento convencer ela, não quero, não vou, não deixo, não te aceito, não quero, não, o que você fez comigo é imperdoável. Aí um dia você convence, 50 anos depois você convence, tá bom, vai, eu vou dar essa oportunidade pra você. E eu estou feliz, estou radiante, aí eu reencarno. Só que tem um detalhe, vou falar o que nós falamos para nós o tempo todo, o véu do esquecimento. A gente esquece tudo. A memória do cérebro, a parte cognitiva, orgânica, ela fecha. Porém, o campo morfogenético, o campo áurico, o campo espiritual, o campo mental, sabe que aquilo é um compromisso. E quando a minha consciência começa a não ouvir o meu inconsciente e o meu subconsciente, o que acontece? Eu sei que tenho que fazer, mas eu não faço. E aí cria um conflito, sentimento contrapostos. Eu me prometi, não é para a espiritualidade. Existe um erro muito grande nosso, que a gente achar que porque a espiritualidade está pensando, eu estou falhando com a espiritualidade. Não, nós não estamos falando com a espiritualidade, estamos falando conosco. A espiritualidade, ela está ali para ela nos ama. Qual é o pai que ama um filho e fala assim, não, se tu não fizer, eu tô bagunça. Não, ela nos ama, ela quer o melhor para a gente. Então, esse compromisso que eu assumi comigo, eu não estou fazendo. E eu sei que aquilo é uma besteira. Aí passa 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí, pode reparar que no momento, hoje a depressão ela começa aos 15, porque nós também os espíritos estão mais acelerados. Mas ela sempre começava dos 29 anos em diante. Porque se não metade ou mais da metade, ou um pouco perto da metade da vida, chegou e eu não fiz nada para resgatar aquilo. E eu sei que meu tempo está terminando. E os sentimentos contrapostos daquilo que eu tinha que fazer e não estou fazendo, começa a dar um conflito. E eu começo num processo depressivo. O que é o processo depressivo? É um sentimento, é um deprimere, né? É puxar para baixo, né, que diz o grego. Então eu começo a me jogar para baixo. Começo a falar, meu Deus, olha como é que eu sou, não sei o que. E começo a me trancar, me punir. É uma autopunição, eu começo a me punir. Né? E essa punição que eu tenho acaba me dando cada vez mais o afastamento do meu compromisso, porque se eu fizesse que nem Paulo, né? Paulo, que quando ele na estrada de Damasco, que foi isso que os evangelhos nos trouxe, que Jesus nos trouxe, o momento do arrependimento. Vamos responder a Rose Amorim nesse momento. O arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é o momento que eu falo, que bobagem que eu fiz. Eu não podia ter feito isso, mas espera aí, isso é normal, porque eu sou um ser falho. Sou ser falho não, sou uma criança, nós não somos ser falhos. Nós somos crianças espirituais, e assim como toda criança está aprendendo. Falo assim, caramba, não devia ter feito isso, mas espera aí, eu vou ressignificar.
Eu vou mudar isso. Eu vou trabalhar para mudar. E vou trabalhar para mudar e, ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso como ferramenta para não fazer de novo. Né? Ou igual ou alguma coisa parecida. Foi que Saulo fez virando Paulo. Né? Ele chegou para Jesus e ele falou: ai, meu Deus do céu, mestre. Puxa vida, eu persegui o Senhor, matei tanta gente. Ó dia, ó vida, ó azar. Ele não fez isso. Ele chegou para Jesus e falou assim: tá bom, mestre, o que queres que eu faça? Ele ressignificou a vida dele. Isso é o arrependimento. E o remorso é o que? Uma autopiedade. Eu sei que é duro escutar, porque eu falo assim, da boca para fora, porque eu também tenho remorsos. Então, o remorso é uma autopiedade. Ai, meu Deus, eu fiz, e agora? Que eu não presto, realmente não sei o quê. E fico me lamentando. E não saio do lugar. Fico daquele jeito, é que a papai, o mamãe ou o papai já foi, aquela pessoa não vou encontrar mais, e não sei o quê. Tem que ressignificar. Tudo na vida chama-se ressignificação. Ao ressignificar a nossa vida, se eu não posso fazer pelo Zé, né, porque ele ganhou na cena sozinho, está em Dubai, nem atende mais telefone, porque ficou milionário, se eu não posso me pedir perdão para ele, que eu faça por alguém aquilo contrário ao que eu fiz para ele. Né? Que eu utilize no meu dia a dia aquelas coisas, que eu possa de alguma maneira melhorar a vida das pessoas, que eu possa entrar na vida de pessoas que estejam em conflitos e sair dessa vida deixando ela melhor de como estavam. Ou seja, reconhecer os erros é uma coisa que faz com que o remorso desapareça e fique só o arrependimento. Porque o arrependimento é um processo evolutivo. O remorso não. O remorso é um processo degenerativo. Quem se arrepende está o tempo todo crescendo. Me arrependo do trabalho, me arrependo do trabalho, me arrependo do trabalho, me arrependo. E assim eu vou mudando e vou evoluindo, vou seguindo. Porque todos nós temos que nos arrepender porque somos crianças. O tempo, opa, caramba, é por aí. A gente se arrepende no trânsito, às vezes, entra numa rua que fica, pego, né, assim, estou no carro, vou por aqui que é mais curto. Aí a gente pega, para que eu vim por aqui? É um arrependimento. Aí o que eu faço? Das duas ruas, se der, dou uma ré, vou para outra rua, ou então fico aguardando, ligo o som, né? Que não adianta nada, eu não vou ficar bravo, não vai dentro, eu somzinho, escuto, ouve uma som. Então, o arrependimento é isso, o arrependimento é reconhecimento de algo que eu tenho que ressignificar. E no caso, o remorso é estagnar, estacionar, né? Se auto-lamentar. Muitas vezes até autopiedade. É o momento em que nós temos que parar e, de alguma maneira, ressignificar essa situação. Temos alguns comentários aqui interessantes, né? Vamos ver aqui, atenção. A Valesca, a Aline Renata agradeceu. Alcina, explicação perfeita, Alcina falou. Obrigado, se for ouvir de você. A voz da multidão. Salete Faria, boa tarde. A Rosa Amorim. Rosa Amorim falou assim, perfeito, o reconhecimento do erro é trabalhar para não fazer mais, um despertar para o erro. Sempre, como sempre, né, Rosa? Você não... E ela completa em outra mensagem, remorso não leva à atitude de mudanças. Sim, verdade, estagnação, que eu falei. O arrependimento, sim. Sim. O remorso não. Que eu falei, o remorso é estagnação. O arrependimento nos leva num processo evolutivo. Cada vez que eu me arrependo, eu ressignifico. Assim, me arrependo, eu ressignifico. Eu arrependo, ressignifico. E eu vou crescendo, vou melhorando. E o remorso não, ele estagna. Você para ali, é autopiedade, para. Não anda, né? É isso aí. Gente, eu queria, só para a gente já estar na parte final, que a gente falasse um pouquinho sobre a Sexta-feira da Paixão. Eu acho muito interessante a gente falar. Em primeiro lugar, comeu carne hoje, não? Não comi. Pode comer carne? Pode comer carne ou não? Eu prefiro não comentar, porque eu tenho uma visão particular, eu prefiro não comentar. A sua visão... Não, então na minha visão... Você diz assim, não é a visão da doutrina, é a gente, sua. agora que está falando aqui é o Newton Júnior... Eu coloquei ele no enrascado agora. Jesus certa vez falou, eu posso até errado nesse sentido, né? Jesus falou assim uma vez assim, o pior não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, a carne, é evidente que nosso querido Wilson Trindade, né? Que ainda não é vegano, né? Ainda não é vegano. Se alimentar do nosso irmão
jornada, né? Porque... Se você pensar por esse lado, por sim. esse lado, né? Agora, é assim, o alimento, ele é proteína. Então, eu não comi carne, porque eu não comi carne hoje, porque quem manda lá em casa é a mulher. Então, ela me deu uma saladinha, eu também não estou comendo comida muito pesada, né? Mas assim, não comi carne por isso. Porque o que acontece? De nada adianta, num dia do ano, você não comer carne. Pronto, comeu carne. Mas a gente passa o ano todo tendo palavras que muitas vezes destroem, né, prejudicam, ofendem as pessoas. Então, particularmente, Newton Júnior, não tenho esse negócio de não comer carne, não. Não como porque quem manda é a mulher. Se ela fizer um bife, eu vou e como. Com todo respeito a quem não faz. A igreja. É uma coisa particular minha. E eu comentei agora que o Zé falou. Ele me botou na parede, mas eu não em nenhum momento critico quem faça e nem digo para não fazer nada disso. É uma visão particular minha, né? Eu acho que o alimento, ou seja, você se alimentar, não é a ofensa, né? Eu acho que realmente é o que a gente faz no dia a dia. Não adianta a gente... Muitas vezes a gente vai na igreja no domingo, sai da igreja já chutando o cachorro, o balde, ou a pessoa que está... Então, os nossos atos, né? Não é o ato... Existem dois atos. O ato social, aquele que é palestrante espírita, passe, de gente de casa espírita, meu irmão, entra aqui, bota a porta para dentro, começa, meu irmão para cá, meu irmão para lá, meu irmão para aqui, né, Zé? Meu irmão ali, meu irmão aqui. Aí, quando o irmão faz alguma coisa errada, dentro da casa, numa rodinha, ele começa, ó, metendo o cacete do irmão. Entendeu? Então, esse é o lado social. É complicado. Agora, o lado comportamental, muitas vezes, está na contramão daquilo que a gente está propondo para nós mesmos. Né? Então, é uma visão que, vou falar de novo, não é uma visão espírita, tá, gente? Vou falar de novo. Hoje aqui é um programa da doutrina dos espíritos, mas não é uma visão espírita. E não estou falando pelo espiritismo nem pelos espíritos. Estou falando como Newton, né? Eu acho que a coisa é muito maior. E a gente tem que... vamos ampliar a mente, assim. Tem muita gente que não tem condições de comprar peixe, de comprar isso. A pessoa está lá numa casinha dela... Então, franguinho, né, Zé? Não, pelo amor de Deus. Aliás, teve muito... Não lembro o nome do padre, o Fábio de Mello. Ele falou, se precisar comer, come. Um dos papas também falou isso. Se não tiver, come. Não tem nada a ver. Isso é uma simbologia. É isso que eu queria que você falasse um pouco... dessa simbologia da Sexta-feira da Paixão. O que representa a Sexta-feira da Paixão? Olha, na realidade, Jesus, vou falar no conceito global, né? Jesus, ele nos trouxe sua mensagem de ressignificação. A ressurreição, ela é o renascimento, né? Ou seja, toda aquela impureza, aquelas toxinas mentais do qual ele vivenciou, tudo isso aí está sendo ressignificado. E quando Jesus, na ressurreição, falou, eu voltarei, o que aconteceu? Ali iniciou-se um processo de mudança do mundo. Mesmo por mais que nós temos mudado um pouco, esse pouco é muito para nós. Houve uma grande mudança. E assim foi acontecendo. 50 dias depois, a gente já ouviu falar sobre Pentecostes, 50 dias depois, todo aquele povo que estava vindo de vários locais, né, gregos, de várias línguas, todo aquele povo estava indo de encontro a Jesus. Mas Jesus já tinha morrido há 50 dias e estava indo de encontro. E naquele momento, quando ele chegou em Jerusalém, os apóstolos, né, eles tinham que dar notícia para aquele povo de que Jesus tinha desencarnado e também tinha que informar todo o histórico de Jesus, o que ele passou, as mensagens. Então veja bem como nesse momento a espiritualidade em nome de Jesus fez um trabalho maravilhoso, que foi... Ele pegou os apóstolos através de um processo de mediunidade
eles fizeram com que houve ali uma xenografia, esqueci. Xenoglacia. É uma sopa de letrinha. Xenoglacia. Isso. O que é isso? Isso é quando os médiuns conseguem falar diversas línguas. Isso, né? Isso. Então, nesse momento, o que aconteceu? Todos aquele povo, que era uma multidão, começou a ouvir os apóstolos falando em diversas línguas. Porque a espiritualidade, a partir do desencarne de Jesus, começou a ressignificação da humanidade. Porque foi chocante. Até hoje nós continuamos crucificando Jesus. Até no dia de hoje. Nós ainda não conseguimos descrucificar Jesus. Tanto é que é a mesma história, a gente vê é que Jesus, imagina assim, Jesus é um espírito elevadíssimo, né? É o Cristo, né? Imagina ele sentindo essa energia de sofrimento. De novo, nossa, a gente sofre, vê Jesus crucificado, continuamos colocando imagem dele crucificado, só que nós já ressignificamos, a espiritualidade já ressignificou tudo isso. E nós precisamos ressignificar, né, Zé? Então, esse processo que está acontecendo hoje, de mudança, vem desde aquela época. Nesse momento em que houve essa informação em várias línguas, os apóstolos falaram para o grupo que era a humanidade da época, de que Jesus voltaria. Eles achavam que aquele momento em que Jesus estava voltando, Jesus voltaria. E Jesus voltou para nós, milênios depois, através do Espírito da Verdade, através do codificador, que verdadeiramente está conosco a partir da codificação de Kardec. E hoje ele está conosco. Ainda tem pessoas que ainda dizem assim, quando Jesus voltar, quer dizer, essa pessoa ainda não enxerga Jesus, respeito todas as religiões, mas ainda não enxerga Jesus com Jesus presente. A presença de Jesus não é reencarnar, Jesus não vai reencarnar. Jesus encarnou para auxiliar a nós, da humanidade, na época. Ele não vai reencarnar mais, porque ele já fez o projeto dele, já construiu o projeto que está seguindo hoje. Né? Então, esse momento da ressurreição é um momento de ressignificação. E todos nós, todo ano, nesse período, por isso que nós comentamos sobre a carne, o que acontece? Mais importante do que deixar de comer carne é ressignificar, parar, fazer uma reflexão da minha vida no dia de hoje, o jejum. O que é o jejum? Mas eu fiz jejum, eu não comi nada o dia todo. Não, o jejum não é esse, não. O jejum não é alimentar. O jejum é dos conceitos. O que eu estou fazendo? O que eu não tenho que fazer mais? Vou parar de ser egoísta? Vou parar de ser rancoroso? Vou perdoar? Né? O que mais nos destrói, como espíritos divinos que somos, porque nós somos seres maravilhosos, amorosos, fraternos, solidários, nós somos, mas não estamos assim. Estamos vivenciando o imediatismo e o materialismo que corrompe toda essa nossa essência. Então, esse momento, todo ano, nós temos essa oportunidade de parar e ressignificar, ver o que Jesus... Na Sexta-feira Santa, que a gente vê tudo, né? A gente vê as mensagens de Jesus, a gente vê as parábolas, vê o que ele fez e o que ele passou. Então, é o momento que a gente leva um choque, né? E aí, nós devemos ressignificar a nossa vida para o futuro. É isso que essa é uma visão que eu particularmente tenho com relação à paixão. A paixão é paixão. O que é a paixão, né? A paixão é algo que agrega uma informação que é importante. A Rosa Amorim está falando assim, concordo, muitos deixam de comer carne na sexta e se empanturra no sábado. Se for seguir essa tradição, sábado seria o velório de Jesus. Imagina Maria e os apóstolos fazendo banquete no sábado. Falou tudo, Nilton. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Aí o que acontece? O cara come no sábado tudo que não comeu na sexta, tem uma congestão, né? Perfeito. A Carla Renata Capasso está falando assim, não comer carne é um simbolismo católico em sinal de respeito ao sofrimento e morte de Jesus. Só lembrando que o
o respeito que a gente tem por Jesus é exatamente nas nossas atitudes, que você falou, né? A gente fala de que Pedro negou Jesus, né? A gente fala, Pedro negou Jesus 3 vezes, a gente se enche de razão, né? Eu vou ser sincero, se eu tivesse no lugar de Pedro, também negaria. Eu tô vendo Jesus levando pancada, né? Com uma cruz, não sei o que, eu falo assim, pô... Esse Jesus que você está falando é um pouco parecido com aquele do Liszt Rangel. Um Jesus mais humano. Um Jesus que passa... Eu gosto desse Jesus. Eu não gosto desse Jesus que se coloca como uma pessoa, né, lá no alto. Eu gosto mas não foi ele que se pôs, né, Zé? Não, nós colocamos. Não, a igreja pôs, né? Falou bem, vou ressignificar o que eu falei. O Zé tem razão. Porque nós, como seres reencarnacionistas que somos, nós estávamos lá. Então, realmente, fomos nós que colocamos ele onde ele está. E nós continuamos colocando. O Jesus Popstar. Nós continuamos colocando. Ídolo. Porque é interessante. Mas eu gosto daquele Jesus, tanto que a gente tem mudado as imagens. Quem está acompanhando o tratamento à distância, está observando que aos poucos a gente está colocando as imagens de Jesus mais humano, né? O Jesus mesmo, né? Mas o que ele falou... mais próximo de nós. O que ele falou para nós, né? Porque a linguagem de Jesus foi assim, sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Então ele se colocou no mesmo nível nosso, né? Ele não falou assim, olha, vai trabalhando aí que um dia você vai chegar onde eu estou. Ele não falou isso. Ele falou, sois deuses, e olha bem o que ele disse, sois deuses e podes fazer o que eu posso e muito mais. Nessa hora ele se colocou na nossa condição. Esse é o Jesus que eu gosto. É o Jesus humano, é o Jesus que eu sinto, né? É verdade. Eu me sinto bem. Olha lá, a Lulu só está lembrando pela saúde de Antônio Lira. Lulu, fala qual o sina para colocar no grupo de orações, tá bom? Você que está com o nome Lulu. Pela saúde de Antônio Lira de Mello, deve estar pelo que eu entendi, deve ser Covid também. Nosso grupo de orações está lotado de Covid, gente com Covid, é impressionante, tem muita gente. Sua irmã Fred, muito obrigado, Newton, pelo estudo de hoje, muito bem explicado, foi muito gostoso. E é isso aí, gente. Vamos para o encerramento? Muito bem, hoje você faz o encerramento bonitinho. Vamos colocar aí uma música. Isso. E a gente pode fazer justamente em homenagem ao dia de hoje e também ao seu Sérgio, né? Sérgio Campos é o desencarnado, o Sebastião, né? Também a filha dele. Né? A filha dele também. Pode começar, não tem problema. Bom, em primeiro lugar, nós temos que agradecer ao Mestre Jesus, né? Que nos proporciona todos os dias, através da sua falange que trabalha conosco, e que é enviado por ele, e aos nossos amigos espirituais que estão sempre, sempre presentes. Nós pedimos por todos aqueles que hoje enfrentam esse inimigo invisível, não só aqueles que estão contaminados, que estão inclusive nos hospitais, em estados mais graves, aqueles que estão se tratando em casa, mas também a todos nós que estamos com o nosso coração apreensivo, pânico, assustado, inseguro. Que essa luz que é Jesus, que no dia de hoje representa a ressignificação, a transformação de nossas vidas, possa nos acalentar. E que esta luz possa impregnar todo o planeta e de alguma maneira isolando e até mesmo eliminando esse nosso inimigo. Peço especialmente por aqueles que partiram, em nome do Sérgio Campos, que foi um grande trabalhador quando esteve aqui. Peço também representativamente pelo seu Sebastião, companheiro de hoje que não pôde estar presente, pelos aqueles que estão contaminados, que não desenvolva essa doença com mais intensidade, que possa essa energia penetrar em seus organismos, fortalecendo seus anticorpos, de maneira que consiga combater e vencer esse vírus. E assim, agradecemos mais uma vez a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais aqui presentes,
companheiros de jornada, que possa nos blindar no dia a dia, e ao sairmos, se precisarmos de alguma maneira, por motivos que não possam ser impedidos, tivermos que sair de nossas casas, e possamos estar blindados e inspirados para evitar aqueles locais contaminados, ou mesmo contato com pessoas que assim seja, graças ao nosso Criador e graças ao Mestre. Bom, estamos encerrando. Programação dessa semana, Rob Lopes. Hoje quem é? D'Alessandro. D'Alessandro com o livro Voltei. Nosso professor D'Alessandro. Continuamos o estudo do livro Voltei. Está no começo, está na parte 1B, né? 1B. Parte, né? O capítulo 1B, que ele dividiu em duas partes. Está hoje às 20 horas nesse canal, o canal do Seara de José, D'Alessandro, no estudo do livro Voltei. E na segunda-feira, Evangelho. Na segunda-feira, Evangelho. Tratamento à distância. Segunda e quinta, Evangelho às 19 horas. E quarta-feira, presta muita atenção, por favor, a cirurgia espiritual passou para as 19 horas. Então, a nossa cirurgia agora não é mais às 20, é às 19 horas, tá bom? Todos os tratamentos da casa agora estão para as 19 horas. As palestras espíritas é que ainda vão ser às 20 horas, é sempre terça e sexta. E nessa terça também nós teremos o Henrique Botaro estudando o livro Nosso Lar, tá bom? Acompanhe, muito bom. Eu vou pegar uma carona com a turma aqui da Seara de Jota. Quinta-feira nós temos Ana de Negres, no departamento da USE Regional, departamento de artes da USE Regional. É uma artista sensacional que nós vamos ter aqui, vai estar batendo um papo conosco, comigo e com o Benicoquito. E não percam que você vai gostar. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito procurada, e ela é do Rio de Janeiro, é muito procurada, e nós conseguimos caçá-la pelo laço e trazer. Não percam, aqueles que gostam de artes, de pintura, de música, vamos falar sobre essa área da pictografia, né, que é aqueles que fazem pintura mediúnica. Okay. Então, não percam, quem gosta, eu sei que tem muita gente aí que gosta de artes. Né? Então, e a gente não pode esquecer, de segunda a sexta, às 18 horas, nosso Evangelho no Lar com Benicoquito, Newton Júnior, né, aqui dentro do Seara de José, no canal do Benicoquito, no meu canal, no seu canal também. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijo no coração. Fiquem com Deus até sexta-feira que vem. E aí a programação todinha durante a semana. Espero que vocês nos acompanhem aí. É isso que nós gostaríamos que você fizesse. Um grande abraço. Sintam-se abraçados e beijados. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina